Então, pessoal, continuando, né, nós vamos resolver a letra B, né, do exercício 4, que pedia pra gente resolver as desigualdades em R, tá bom? Então, nós temos o seguinte, né, nós temos que o módulo de x menos 3 é menor do que 2 vezes o módulo de x, né? Então, o módulo de x menos 3 menos 2 vezes o módulo de x é menor do que zero. Então, se vocês lembrarem do exercício número 2, lá tinha quando era igualdade, né? Quando aqui era igual, né? Vocês lembram o que a gente fazia, né? A gente aplicava a definição de módulo nesse cara e nesse cara. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai aplicar a definição de módulo. Então, o módulo de x menos 3, ele é igual, né, a x menos 3, né, se x menos 3 for maior ou igual a zero, ou seja, né, se o x for maior ou igual a 3. E o módulo de x menos 3, ele é igual a menos o x menos 3, se, né, o x menos 3 for menor do que zero, ou seja, se o x for menor do que o 3. Agora, nós vamos aplicar, né, a definição de módulo para o x, para o módulo de x. Então, nós temos que o módulo de x é igual a x, né, se o x for maior ou igual a zero, e o módulo de x é igual a menos x se o x for menor do que zero, né? Então, agora a gente vai fazer uma análise. A gente vai considerar vários casos, né? Então, o primeiro caso é o seguinte: se o x for menor do que zero, o que acontece, né? Se o x for menor do que zero? Nós temos que resolver, né, essa desigualdade aqui. Então, vamos lá, né? O que acontece com o módulo de x menos 3 quando o x é menor do que zero? Né? Ó, para o x menor do que 3, nós temos que o módulo de x menos 3 é igual a menos x menos 3, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar menos x menos 3. Menos 2 vezes. O módulo de x, né? Quando o x é menor do que zero, vai ficar menos x. Então, fica menos x aqui, que é menor do que zero. Então, é só resolver agora essa desigualdade, né? Então, nós temos que menos x, menos com menos vai dar mais 3, menos com menos vai dar mais 2x, que é menor do que zero. Então, nós temos que x mais 3 é menor do que zero, portanto, x é menor do que menos 3, né? Para esse caso. Agora, nós vamos considerar o caso quando o x ele está entre 0 e 3, né? Então, vamos lá. Se, né, o x ele é maior ou igual a zero e menor do que 3, o que acontece, né? Nós precisamos resolver essa desigualdade para esse caso, né? Então, vamos lá. Então, quando o x está entre 0 e 3, o que acontece com o módulo de x menos 3, né? O módulo de x menos 3, quando o x é menor do que 3, ele vale isso daqui, ele vale menos o x menos 3. Então, é só substituir menos o x menos 3. Menos 2 vezes. Agora, o que acontece com o módulo de x para esse caso? Quando o x está entre 0 e 3. O que acontece? Né? Fica, para x maior ou igual a zero, fica x, né? Então, vai valer x só. Então, isso é menor do que zero. Então, é só resolver agora a desigualdade. Então, nós temos que menos x, menos com menos, vai ser mais 3, menos 2x é menor do que zero. Então, nós temos que menos 3x mais 3 é menor do que zero. Portanto, 3x é maior do que 3. Então, x é maior do que 1 para esse caso. Agora, o último caso, né, que é quando o x é maior ou igual a 3. Então, vamos lá. Se o x é maior ou igual a 3, né, nós precisamos resolver
essa desigualdade aqui. Opa, colar não. Copiar, na verdade, né? A gente precisa copiar. Então, o que que acontece, né? Quando x é maior ou igual a 3? O que que acontece com o módulo de x menos 3, né? Ele, ó, para x maior ou igual a 3, ele vale o quê? X menos 3. Então, é só substituir por x menos 3 aqui. Menos duas vezes. O que que acontece com o módulo de x quando x é maior ou igual a 3, né? Para x maior ou igual a 0, ele já vale x. Então, é neste caso. Então, é só substituir o x. E isso vai ser menor do que 0. Então, o que que acontece? Então, x menos 3 menos 2x é menor do que 0. Então, portanto, menos x menos 3 é menor do que 0. Então, portanto, x é maior do que menos 3. Só que isso daí não vai servir, né? Não serve. Por quê? Né? Pois o menos 3, ele não pertence ao intervalo, né, do x maior ou igual a 3. Então, a gente tem que excluir isso daí. Então, não serve, pois menos 3 não pertence ao intervalo x maior ou igual a 3, tá bom? Então, portanto, o conjunto de solução vai ser igual, né, ao x pertencente a R, tal que o x é menor do que menos 3 ou o x é maior do que 1, tá bom? Que é este caso, né? E este caso, tá bom? Então, a gente finaliza, então, a letra B.